Olá, galera Psi, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre transtornos de personalidade? No último vídeo nós falamos sobre o grupo A, né? Hoje iremos continuar o assunto falando dos transtornos que estão presentes no grupo B. Mas antes da gente iniciar, vale aquele recadinho, né? Se inscreva em nosso canal, se você gostar, curta, compartilhe. E fique atento, porque teremos muitas novidades por aqui. Mas sem mais delongas, vamos aos transtornos, né? Como nós vimos no último vídeo, os transtornos da personalidade, de acordo com o DSM-5, é dividido em 3 grupos. O grupo A, caracterizado por um comportamento estranho, excêntrico. O grupo B, que nós vamos ver hoje, é caracterizado por um comportamento instável, emotivo e dramático. Já o grupo C, que será o nosso próximo vídeo, é caracterizado por um comportamento ansioso e medroso. O grupo B, que nós vamos ver hoje, nós temos os transtornos de personalidade antissocial, os transtornos de personalidade histriônica, os transtornos de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade borderline. Para começar, vamos falar dos transtornos de personalidade antissocial. Também chamado de psicopatia, de sociopatia, é um transtorno que muita gente fala sobre ele, mas será que todo mundo, quando fala, sabe exatamente, né, o que é esse transtorno, quais suas características, seus critérios diagnósticos? Mas nós precisamos saber, vamos lá. O transtorno de personalidade antissocial é um transtorno de personalidade caracterizado por falta de consideração pela moral ou pelos padrões legais da sociedade e por um estilo de vida impulsivo e arriscado. Preste atenção, galera, quando fala ali que é uma falta de consideração pela moral e pelos padrões legais. Não é que eles não conheçam ou que eles não consigam entender esses padrões, mas sim eles não ligam, sabe? Eles não têm nenhuma consideração. Eles sabem que o que fazem é errado e mesmo assim fazem, sem nenhum tipo de culpa, remorso, simplesmente estão lá fazendo. É por causa disso que quando um psicopata comete um crime, ele não recebe nenhum atenuante, porque ele tem plena consciência do que está fazendo. Diferente, por exemplo, de um indivíduo que seja esquizofrênico, por exemplo, né? Atualmente, existem 3 conceituações reconhecidas no construto antissocial. O primeiro é aqui o que o DSM-5 traz para a gente, né? Que é o transtorno de personalidade antissocial. Inclui comportamento criminoso, mentiras, comportamento imprudente e impulsivo, agressão e irresponsabilidade nas áreas de trabalho e finanças. Já o CID-10 vai trazer para a gente transtorno da personalidade dissocial, que inclui um misto de sinais cognitivos, sinais afetivos e sinais interpessoais. Quais seriam esses sinais cognitivos? Por exemplo, uma questão da irresponsabilidade, né? São aqueles sinais de que o indivíduo, por mais que ele saiba, ele tem consciência, ele não faz porque não quer, ele é irresponsável, tem a ver com seu pensamento, com sua cognição. Os sinais afetivos, né, tem a ver com seus sentimentos, né? Normalmente eles são indivíduos insensíveis, não sentem pena, remorso, empatia, não têm isso por outras pessoas. Já os sinais interpessoais é uma tendência a formar relacionamento, porém não os mantém. Eles são ótimos, sabe? Eles são sedutores. Quando alguém começa a conhecer, logo se encanta por ele. Porém, logo esse relacionamento se esvai. E né, a terceira conceituação que a gente tem é a psicopatia, que inclui sinais como charme superficial, mentira patológica, manipulação, grandiosidade, a ausência de remorso e empatia e afeto superficial. Inclui ainda impulsividade, atividade criminosa variada e comportamento desinibido. Então, como a gente pode ver, é uma diferença de nomenclatura. Porém, as características, né,
são bem semelhantes uma da outra. E DSM-5 vai trazer como critério diagnóstico, né, desse transtorno de personalidade antissocial os seguintes itens. A. Um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas, que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes. E aqui, antes da gente ler, né, quais são esses sinais, é importante se atentar quando diz ali que esse comportamento ele ocorre desde os 15 anos. Porém, nessa idade, aos 15 anos, a gente não pode realizar o diagnóstico de um transtorno de personalidade antissocial. Esse é um diagnóstico que só pode ser realizado após os 18 anos, tá? Então, é a partir de 18 anos que a gente pode, né, dar esse diagnóstico. Porém, quando a gente for dar esse diagnóstico, a gente deve observar desde quando este comportamento está aparecendo, certo? Então, ele tem que estar aparecendo pelo menos desde os 15 anos. E quais seriam, né, esse padrão de comportamento? Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. Descaso pela segurança de si e também dos outros. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. E ali no critério B, né, exatamente o que eu falei em relação à idade. O indivíduo deve ter, no mínimo, 18 anos de idade. No entanto, olha o critério C, há evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 anos. Então, né, se até os 18 a gente não pode dar este diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, normalmente qual é o diagnóstico que esse indivíduo recebe, né? Transtorno da conduta, que aí sim é possível a gente identificar desde a infância. Já mesmo na infância, a gente começa a observar alguns traços dessa personalidade antissocial. E critério D, a ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Porque, né, gente, se fosse durante uma crise de esquizofrenia, aí não seria um transtorno de personalidade. Se fosse um episódio maníaco do transtorno bipolar, também não seria um transtorno de personalidade. O que caracteriza esse transtorno como um transtorno de personalidade é o fato, né, dele ser consistente, né? Esse é o comportamento usual do indivíduo e não uma ou outra fase. Principais características: egocentrismo, manipulação, oportunismo, desconsideração pelo outro, ausência de remorso, autoestima derivada de ganho, poder ou prazer social, irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais, incapacidade de sentir culpa e até mesmo de aprender com as punições. Porque se eles não sentem culpa, eles não sentem remorso, você pode até castigá-los, que eles não irão aprender com esses castigos. Porque eles não têm, né, nenhum tipo de cuidado nem consigo próprio, nem com os outros. Facilidade para estabelecer relacionamentos, embora não os mantenham. Palavra-chave desse transtorno: irresponsabilidade e manipulação.
Ali, né, algo que poderia ser dito facilmente por um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial. A fraqueza de outras pessoas é a minha oportunidade. Quem faz minhas regras sou eu, e eu não estou nem aí se alguém se prejudicar. Este é um belo exemplo de um indivíduo antissocial. Depois a gente tem aqui, né, o transtorno de personalidade borderline, tão conhecido também que as pessoas tanto falam, né? É aquele transtorno que a pessoa está sempre pisando em ovos, né? É o limítrofe. Quando a gente lida com alguém border, a gente tem essa sensação de que a gente está no limite sem saber o que fazer, qual é a hora que aquela pessoa vai explodir ou não. Transtorno da personalidade, caracterizado por um padrão invasivo de controle do impulso, pobre e instabilidade no humor, nos relacionamentos interpessoais e também no senso de identidade. Ou seja, controle é a última palavra, né, que caracteriza alguém borderline. Eles, assim, não têm nenhum tipo de controle, são extremamente impulsivos, tá? Se irritam com muita facilidade. Quando eles se sentem prejudicados, o acesso de raiva é muito grande. Então, são pessoas bem difíceis da gente lidar. O termo borderline, neste transtorno da personalidade, diz respeito às suas origens, lá na década de 30, como uma condição fronteiriça, que é o border, né? Entre formas neuróticas e psicóticas de psicopatologia, chegando quase que no limite da esquizofrenia. As pessoas com esses transtornos são mais do que inseguras. Às vezes a gente pensa assim, não, fulano, né, tá lá tão bravo, grita, esperneia, é pessoa muito segura. Na verdade, são pessoas extremamente inseguras, com uma autoestima baixa e que precisam, né, na sua cabeça, gritar, chamar atenção para poder aparecer. Entendeu? Essa insegurança é que faz eles explodirem tão facilmente. Eles se sentem traídos facilmente. Elas literalmente contam com os outros para ajudá-las a se sentirem completas. Seus sentimentos crônicos de vazio as levam a quase transformar suas identidades nas das pessoas a quais são próximas. Infelizmente, para elas, quanto mais buscam a reafirmação e proximidade dos outros, mais os afastam. Como resultado, seus sentimentos perturbados apenas ficam mais intensos e elas se tornam cada vez mais exigentes, mal-humoradas e imprudentes. A gente precisa observar aqui, né, que justamente por Borne ter essa questão, né, de necessitar do outro, necessitar da aprovação do outro, a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir com um transtorno de personalidade dependente, que é um transtorno que está presente lá no grupo C, que nós vamos ver, né, no nosso próximo vídeo. Mas já antecipo para vocês, né, que qual seria uma grande diferença entre o border e o dependente. É que o dependente, ele vai fazer de tudo para agradar aquela pessoa a quem ele tem confiança e que ele é dependente. Então, jamais vai gritar, vai espernear, vai ameaçar, vai ser agressivo com essa pessoa. Pelo contrário, são pessoas extremamente submissas. Já aqui, no transtorno de personalidade border, eles são dependentes do outro, porém, eles agem de maneira impulsiva. Critérios diagnósticos de acordo com o DSM. Um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos, e de impulsividade acentuada, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes. Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado. Se eles pensarem que alguém pode abandonar, já entra numa situação assim, louca, vai para casa do cidadão, berra, grita, ameaça se matar.
Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Perturbação da identidade, uma instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. Daqui o grande risco, né? Por que eles se automutilam tanto, né? Costumam ter ideação suicida, ameaças suicidas, recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Por exemplo, irritabilidade ou ansiedade intensa com duração de poucas horas e apenas muito raramente mais do que alguns dias. São exatamente aquelas explosões de raiva, sabe? Não é aquela raiva que... Não, são aquelas explosões e justamente por vir, né, de forma muito abrupta, também é muito violenta, é muito forte. Sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Principais características: autoimagem, objetivos e preferência interna pouco clara ou perturbada. Amenizam as tensões com ações impulsivas ou autodestrutivas. Relacionamentos instáveis com crises emocionais repetidas. Reações inadequadas à ideia de abandono, com frequentes ameaças de suicídio e atos de automutilação. Protestam dramaticamente, ameaçam ou punem aqueles que sinalizam possível rejeição. Lembrando, essa rejeição pode ser, né, real, mas também pode ser imaginada. Sentimentos crônicos de vazio, subjugam as próprias capacidades, instabilidade nas metas, aspirações, valores ou planos de carreira, oscilações emocionais intensas e não sabem lidar com situações desagradáveis. Como palavra-chave, né, para definir esses indivíduos, nós temos a impulsividade e uma instabilidade. Por isso é tão difícil conviver com essas pessoas. A gente sente como se praticamente tivesse, né, pisando em ovos ou então numa mina e que daqui a pouco uma bomba vai explodir. Algo que poderia ser dito por um indivíduo, tá ali, né? Prefiro a morte a ser abandonado. Transtorno da personalidade histriônica. É um transtorno caracterizado por reações emocionais exageradas, beirando até mesmo a teatralidade. Isso no comportamento cotidiano. São pessoas que querem estar no centro das atenções e, para isso, elas precisam aparecer e fazem. E o gestual é muito intenso, querem chamar atenção. São verdadeiros artistas, na verdade. São pessoas que apresentam prazer extremo quando são o centro das atenções. E, para isso, se comportam da forma que for necessário. São excessivamente preocupadas com sua aparência física e, com frequência, tentam chamar atenção para si de maneiras tão extremas que o comportamento parece até caricato. Além disso, são percebidas como paqueradoras e sedutoras. Exigem reafirmação, elogio e aprovação dos outros e ficam furiosas quando não recebem um elogio. E aí, dá-lhe show, né? Porque ninguém gosta de mim, você está me maltratando, logo eu que faço tudo por você. Parece que eu estou exagerando, né? Mas não estou, não. Desejam gratificação imediata de seus desejos e reagem com um exagero às menores provocações, geralmente de uma forma desproporcional. Por exemplo, chorando e até mesmo desmaiando. Embora seus relacionamentos sejam superficiais, elas supõem que são íntimos e se referem conhecidos como amigos queridos,
Conheceu a pessoa hoje, encontra amanhã, já vai gritando, querido, meu amor, que alegria te ver. Critérios diagnósticos. Um padrão difuso de emocionalidade e busca de atenção em excesso que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais das seguintes situações. 1. Desconforto em situações em que não é o centro das atenções. Precisa estar no centro das atenções para estar confortável. Se achar que não estão notando, aí entra um total desconforto. A interação com os outros é frequentemente caracterizada por comportamento sexualmente sedutor, inadequado ou provocativo. Exibe mudanças rápidas e expressão superficial das emoções. Usa reiteradamente a aparência física para atrair atenção para si. Tem um estilo de discurso que é excessivamente impressionista e carente de detalhes. Mostra autodramatização, teatralidade e expressão exagerada das emoções. E eu disse que eu não estava exagerando, né? Está aqui nos critérios diagnósticos. É sugestionável, ou seja, facilmente influenciado pelos outros ou pelas circunstâncias. Considera as relações pessoais mais íntimas do que realmente são. Principais características: teatralidade e dramatização visando a atenção. Constante busca por ser o centro das atenções. Quando frustrados, demonstram sentimentos de raiva ou tristeza de forma desproporcional. Queixas somáticas persistentes. Superficialidade nos sentimentos e nas relações. São facilmente influenciáveis por outros ou por circunstâncias. E comportamento suicida. Essas queixas somáticas persistentes também, gente, é para chamar a atenção do tipo, não está recebendo atenção e começa, minha cabeça, como dói, acho que minha pressão está baixando, preciso de ajuda, para que todos venham socorrer e ela receba todas essas atenções. Palavra-chave, expressividade e dramaticidade. Essa imagem aí, né, caracteriza muito bem o indivíduo, né, com personalidade histriônica. Reparem meu encanto, eu mereço receber todas as atenções, que eu sou encantadora, sou maravilhosa. Por falar em sou encantadora e sou maravilhosa, nós temos agora, né, o último transtorno do grupo B, que é o transtorno da personalidade narcisista. É um transtorno primariamente caracterizado por um senso inflado e irrealista da própria importância e falta de sensibilidade pelas necessidades dos outros. Então, é tudo como eu quero, porque eu sou muito especial e o que o outro precisa não me diz respeito. Pessoas com transtorno da personalidade narcisista baseiam em excesso a sua autoestima nas opiniões alheias, visto que se consideram excepcionais. Elas podem estabelecer seus padrões pessoais em nível irrealisticamente alto. De modo inverso, podem se considerar no direito de fazer qualquer coisa que desejem e, portanto, estabelecem seus padrões pessoais em um patamar baixo demais. Seus prejuízos no estabelecimento de metas também incluem uma tentativa constante de obter a aprovação das outras pessoas. Entretanto, embora sensíveis às opiniões alheias, são incapazes de empatizar com as demais. Então, são pessoas, né, que como se valorizam, se vangloriam demais, quando escutam alguma crítica, não sabem receber bem essa crítica e acabam sofrendo muito. Porém, mesmo que sofram, né, não tem a capacidade de entender que o outro também possa sofrer com uma crítica, porque são pessoas extremamente críticas, tá? Quem tem a personalidade narcisista. É até uma forma de sobressair, né? A outra eu preciso diminuir aquele lá para que eu possa ficar mais alto. Critérios diagnósticos.
Um padrão difuso de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes. Tem uma sensação grandiosa da própria importância, por exemplo, exagera suas conquistas, seus talentos, espera ser reconhecido como superior, muitas vezes sem nem mesmo ter conquistado nada demais, mas já quer todas as honras e glórias para ela. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza, amor ideal. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas especiais ou com uma condição elevada. Né? Se você não está entendendo quão especial eu sou, é porque você também não é especial. Só mesmo quem é tão grande como eu que é capaz de entender minha grandiosidade. Demanda admiração excessiva. Apresenta um sentimento de possuir direitos, né? Sempre requerendo tratamento muito especial, tem que ser tratado da melhor forma, tem que ter prioridades. É explorador em relações interpessoais. Carece de empatia, frequentemente invejoso em relação aos outros ou acreditam que os outros a invejam, né? Ou o invejam. Então fica assim, tenho muita inveja do outro, por isso eu quero estar sempre acima. Jamais pensar que alguém pode ter algo que eu não tenho. Se o outro está aqui, eu vou correr para conseguir mais. E enquanto, tem essa inveja do outro, acha que são os outros que estão invejando, essa coisa tão especial que ele tem. Demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Principais características. Se colocam acima dos demais, um padrão global de grandiosidade, necessidade de admiração, acreditam ser superiores, especiais ou únicos e querem ser reconhecidos assim. Falta de empatia, idealizam seu sucesso, poder, inteligência, beleza. Fixação de metas baseada em obter a aprovação dos outros. Quando eu vou fixar uma meta, eu não penso do tipo, eu desejo isso. Não, eu preciso fazer isso para que o outro veja que eu sou capaz. Eu preciso fazer isso para que fulano, ciclano, entenda quão especial eu sou. Palavra-chave, autoenaltecimento, Não poderia ser outra coisa. E nessa imagem nós temos aí, o rapazinho olhando para o espelho, quanto amor por ele mesmo. Sou extraordinariamente perfeito e todos desejam ser como eu. Bem, agora que a gente terminou aqui o transtorno do grupo B, já sabem que nosso próximo vídeo será sobre o grupo C. Para ficar por dentro de todas as novidades, que inclusive tem umas vindo bem quentinhas aí, principalmente para a galera concurseira, acompanhe nossos canais. Temos o Instagram, canal do YouTube, aqui, Temos e-mail, para qualquer dúvida, basta mandar um e-mail, e o nosso Facebook. Grande abraço e até a próxima!